Física do Colégio Ômega e eu vou dar sequência às aulas de Física do terceiro ano para vocês. O ideal é que vocês já tenham assistido a aula 1 e a aula 2, já que essa é a aula 3 e as aulas anteriores são pré-requisitos para essa aula. Nessas duas primeiras aulas, nós começamos a falar sobre eletrodinâmica, explicando o conceito de corrente elétrica e entendendo os efeitos que essa corrente elétrica pode produzir. Nessa aula, nós vamos falar sobre um elemento de circuito chamado resistor, que foi mencionado no efeito térmico da corrente elétrica na aula 2, certo? Então vamos lá. Resistência elétrica. O que seria essa resistência elétrica? Ela é uma propriedade dos condutores. A passagem de corrente ela não ocorre de forma livre nos condutores, né? Essa dificuldade para a corrente elétrica passar pelos condutores nós chamamos de resistência elétrica. Anteriormente, nas aulas anteriores, eu falei para vocês que o condutor ele tem sua própria estrutura, ele tem seus próprios elétrons e seus próprios prótons. Então, uma corrente elétrica que tem que passar por esse condutor, ele vai sentir uma certa dificuldade, porque esses elétrons vão se chocar com a própria estrutura do condutor. Essa dificuldade a gente chama de resistência elétrica. Ela não é necessariamente algo ruim, porque ela pode ser aproveitada em elementos de circuito chamados resistores para a produção de calor. Certo? Então, não quer dizer, pelo fato de os condutores promoverem uma resistência elétrica, que isso seja necessariamente ruim. Bom, o principal elemento que faz uso da resistência elétrica chama-se resistor. Né? Então, ele é qualquer dispositivo elétrico que ofereça resistência à passagem de corrente e converta energia elétrica em energia térmica. E o efeito que ele faz uso para fazer essa conversão chama-se efeito Joule. Bom, aqui eu trouxe uma imagem que tenta explicar um pouco o que seria esse resistor, né? Que tem resistência elétrica. Na imagem, o bonequinho amarelo, ele está fazendo o papel da tensão elétrica. Então o que ele está fazendo? Ele está exercendo uma energia para que a corrente, que é o bonequinho verde, passe pelo condutor. Mas o que o vermelho está fazendo? Ele está tentando dificultar essa passagem. O vermelho aí está fazendo o papel do resistor elétrico, certo? Da resistência elétrica desse resistor. Então, amarelo, tensão, injetando corrente no condutor. O verdinho é a própria corrente. E o vermelho seria essa dificuldade na passagem de corrente elétrica, certo? Aqui eu trouxe uma imagem de alguns resistores que são vendidos comercialmente. São resistores muito típicos de circuitos elétricos. Então, se você vê um circuito elétrico de uma TV, né, de um forno micro-ondas, você vai encontrar vários elementos semelhantes a esses em sua estrutura. As cores, ela representam um código, né, e através desse código você consegue descobrir o valor da resistência deles. Bom, ali é a figura de um resistor real, mas nas atividades e nos diagramas elétricos nós usamos símbolos, e o símbolo do resistor é esse, é um retângulo e mostra dois terminais de entrada. Ele é um elemento de circuito conhecido como dipolo, né, porque ele tem dois polos, um dos polos é a entrada da corrente elétrica e o outro é a saída. Existe ainda um segundo símbolo, que é esse parecendo um dente de serra. É um símbolo um pouco mais antigo, mas ainda é muito usado, aparece bastante em questões e em diagramas elétricos. Bom, para trabalhar com resistência elétrica e com resistores, nós fazemos uso de duas leis, que são conhecidas como as leis de Ohm. Ohm, na verdade, é George Simon Ohm. Está ali, né? Viveu entre 1789 e 1854. Então, em homenagem ao George Simon Ohm, né, as leis que ele elaborou para fazer estudo sobre resistor ganhou seus nomes, né, as leis de Ohm. Primeira lei. O que a primeira lei diz? Então veja só, tem uma equação ali, U1 sobre I1, U2 sobre I2, U3 sobre I3. O que foi que ele percebeu? Ele aplicava uma tensão que ele chamou de U1 em um resistor ou em um condutor elétrico e conseguia ler sua corrente, o I1. Ele dividiu esse valor e encontrou
um resultado que ele chamou de constante. Em seguida, ele trocou o valor de U1 por U2. E aí, o condutor ele apresentou uma corrente diferente, chamada de I2. Ele dividiu esses valores e encontrou a mesma constante. Ele fez isso novamente, U3. O condutor apresentou uma nova corrente, I3, e dividindo o U3 por I3, ele encontrou a mesma constante. Isso sempre vai se repetir se ele trocar a tensão. Se ele trocar o valor de U, ele vai encontrar um novo valor de corrente. E aí, quando ele dividir, ele vai encontrar a mesma constante. Isso considerando o mesmo condutor ou o mesmo resistor. A essa constante, ele deu o nome de resistência elétrica que a gente está tratando nessa aula. É o R. Então, quando você mede a tensão elétrica de um condutor, de um resistor e sua corrente elétrica, divide um pelo outro, o resultado nós chamamos de resistência elétrica desse condutor, representada pela letra R. Essa é a equação desenvolvida na primeira lei de Ohm, mas ela é mais comum aparecer nessa forma: U igual a R vezes I. Passando o I ali que está dividindo para o lado esquerdo, multiplicando pelo R, a gente encontra essa segunda forma, que geralmente é as fórmulas apresentadas nos livros didáticos. Bom, para medir esse R, essa resistência elétrica, a gente precisa usar uma unidade de acordo com o sistema internacional. E a unidade está em homenagem a Ohm novamente, certo? Mas o símbolo para representar essa unidade é o ômega maiúsculo, certo? Então, medimos tantos ohms para as resistências elétricas. A observaçãozinha aí bem importante: todo resistor que se comporta dessa forma, descrita na primeira lei de Ohm, nós vamos chamá-lo de resistor ohmico. Outra observação bem importante é com relação à temperatura, aquela constante ali, ela é encontrada se a temperatura foi constante. Isso porque se você mudar a temperatura de uma substância, você muda como os átomos da substância estão interagindo. E isso pode mudar a resistência elétrica. Então, todas essas observações têm que estar levando em consideração que a temperatura é constante. Vamos lá. Segunda lei de Ohm, são duas. Ohm percebeu que as características geométricas do condutor, do resistor, elas influenciam diretamente na resistência do condutor. Então, se ele tem um comprimento maior, se a área de seção transversal dele é maior, isso pode interferir no valor da resistência elétrica do condutor, certo? Ele desenvolveu uma equação para calcular a resistência elétrica, levando em consideração essas características geométricas. Para que vocês entendam, é só vocês olharem aquela figurazinha ali ao lado. O L da equação, ele representa o comprimento do condutor, certo? O A seria a área de seção transversal do condutor. Então tem L em cima, A embaixo, comprimento, área de seção transversal. E aquele símbolo ali que está na frente é o ρ, que parece um P, ρ. Ele representa uma característica dos condutores chamada resistividade elétrica. Ele é um valor obtido experimentalmente e cada substância apresenta a sua resistividade elétrica. Como nós fazemos um estudo teórico, geralmente esse valor da resistividade elétrica é fornecido na questão. É possível também encontrar esses valores tabelados, certo? Da resistividade elétrica. Então é o seguinte: você quer calcular o R, conhece essas informações geométricas do condutor. Resistividade, multiplicou pelo comprimento e dividiu pela área de seção transversal, você acha o valor da resistência elétrica do resistor, certo? Sem usar a equação da primeira lei. Então você tem duas formas aí de você calcular essa resistência, certo? Segundo Ohm. Então vamos lá, unidades de acordo com o sistema internacional. O ρ, como eu já disse, chama-se resistividade elétrica do material. A unidade atendendo o sistema internacional é o ômega vezes metro. O L chama-se comprimento do condutor, atendendo o sistema internacional tem que ser medido em metros. E o A, área de seção transversal do condutor, certo? Medido em metros ao quadrado. O 2, que você não está vendo ali, só para os inteligentes ali. E o R, resistência elétrica, medido, como eu já tinha dito antes, em ohms. Potência elétrica dissipada em um elemento resistivo. Então,
em aulas anteriores nós vimos o conceito de potência elétrica, agora nós vamos ver esse conceito adaptado para o resistor. Então vamos lá. O que nós vimos antes? A potência é igual a U vezes I. Então você pega um elemento de circuito, mede a tensão dele, mede a corrente, multiplica um pelo outro, o resultado chama-se potência elétrica. Mas você também tem, se a potência está sendo calculada em um resistor, você tem a primeira lei de Ohm, também que pode ser usada para encontrar algumas informações. Combinando essas duas equações, você pode chegar em mais duas. A primeira delas diz que a potência em um resistor é igual a R vezes I ao quadrado, considerando a corrente constante nesse resistor. E a segunda delas diz que a potência é U ao quadrado sobre R, considerando a tensão constante. As duas últimas são equações que surgem quando você combina a primeira com a segunda equação, e são geralmente usados para potência elétrica em um elemento resistivo. Bom, para mostrar como essas equações podem ser usadas, eu trouxe uma atividade. Então ele diz o seguinte: em residências conectadas à rede elétrica de tensão eficaz igual a 120 volts, uma lâmpada comumente utilizada é de filamento incandescente de 60 watts. A resistência do filamento em ohms em uma lâmpada desse tipo, quando acesa, é da ordem de quanto? Então, fazendo uma primeira leitura, a questão ela está me pedindo o valor da resistência. Então vamos aqui para o quadro para mostrar como é que a gente pode resolver essa questão. Então vamos lá. Ele quer o R, e fazendo a leitura da questão, ele me deu o valor de U, olha lá, 120 volts. U igual a 120 volts. A questão também me forneceu o valor da potência elétrica, 60 watts. Então, potência elétrica, 60 watts. Bom, a lâmpada de filamento incandescente, ela entra na teoria de resistores. Então, as equações que eu mostrei anteriormente para calcular a potência elétrica pode ser usada nesse caso. Então, uma equação que apareceu foi P igual a U ao quadrado sobre R. Por que eu vou usar essa equação? Porque ela tem justamente as grandezas que a questão forneceu, né? Ele quer meu R, mas ele forneceu o valor de P e o valor de U. Pronto. Agora que eu sei o que ele quer, as informações que ele forneceu e a equação que eu vou usar, basta agora eu substituir. Então vai ficar assim: P 60 watts, U 120 ao quadrado sobre R. Então, vocês sabem que numa equação como essa eu preciso resolver a potência primeiro. Então, basta fazer ali 120 ao quadrado, 120 vezes 120. Então, fazer aqui de uma forma mais simples, né? 12 vezes 12, 144, e o zero ele vai aparecer aqui duas vezes. É só fazer 120 vezes 120. Então, 14.400, certo? Sobre R. Bom, chegamos num ponto onde nós vamos usar o famoso meios por extremos. Então, eu posso passar o R para o lado esquerdo da igualdade e o 60 para o lado direito. Então, eu vou ficar com R igual a 14.400 dividido por 60. Posso usar aqui a técnica de cancelamento da matemática, né, para simplificar os zeros, e aí eu fico com 1.440 dividido por 6, que dá 240 ohms. Então, a resistência elétrica da lâmpada abordada na questão, ela vale 240 ohms, certo? Letra D. Bom, pessoal, para exemplificar a segunda lei de Ohm que nós vimos agora há pouco, então depois dessa atividade eu vou mostrar para vocês também um simulador que ele mostra o comportamento da segunda lei de Ohm, que eu falei para vocês que leva em consideração as características geométricas do condutor. Então ali está a nossa equação, R igual a ρ vezes L sobre A, e ao lado ele tem controles onde eu posso manipular os valores dessas grandezas. Então veja só, eu vou começar aqui pelo comprimento. Se eu aumento o comprimento aqui, ó, observe, o Lzinho lá começa a ficar maior na equação, mas o que está acontecendo com R? Ele começa a aumentar. Então, um aumento de comprimento no condutor
ele fornece um valor maior de resistência elétrica a esse condutor. Já se eu reduzir aqui o comprimento, o que está acontecendo com o R? Ele está reduzindo também. Bom, essa observação mostra que comprimento e resistência elétrica são diretamente proporcionais. Ao aumentar o comprimento, eu aumento também a resistência. Ao diminuir o comprimento, eu também vou diminuir a resistência. Agora dá uma olhadinha no comportamento da área. Então, eu posso aumentar aqui a área de seção transversal do condutor. Veja que o condutor fica ali com a área bem maior. O ar está crescendo, mas olha o que está acontecendo com o R. Ele está diminuindo de tamanho, né? Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou diminuir o valor da área. Observe o que está acontecendo com o valor do R. Ele está aumentando. Essa observação nos diz que a área de seção transversal e resistência elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando eu aumento uma, eu reduzo a outra. Quando eu reduzo uma, eu aumento a outra. Por fim, nós temos a resistividade elétrica, que é aquela constante que eu falei que depende do material, né? Cada material apresenta a sua resistividade elétrica obtida experimentalmente. Então, quando eu aumento aqui a resistividade elétrica, perceba que o simulador mostra um número crescente de partículas ali no condutor e mostra o valor de R também aumentando, né? Quando eu diminuo aqui a resistividade elétrica, o número de partículas do condutor ele se reduz e o Rzinho ali começa a ficar menor. Então, com essa observação, a gente percebe que resistividade elétrica e resistência elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento uma, eu aumento a outra. Quando eu diminuo uma, eu diminuo a outra. Pessoal, essas informações que nós vimos, elas são referentes ao módulo 10, capítulo 29. Então é interessante que vocês façam uma leitura desse capítulo e em seguida façam as atividades desse capítulo. Então as atividades que eu estou passando para vocês são da página 15 e 16. Então vamos lá. Atividades. Então, página 15 e 16 e o nosso capítulo 29. Bom, pessoal, é isso. Obrigado.